Bom dia, pessoal! Hoje é sexta-feira, 26 de maio e fora dos planos, que normalmente nós fazemos esse estudo de quartas-feiras ao vivo pelo Pautalk, mas hoje, para não ficar essa semana sem estudo, nós vamos fazer gravado. Então, um abraço a todos do canal do Dudu, aos amigos do José Francisco de Assis, o nosso querido abraço e aos irmãos do Maria de Nazaré também, que vai ter acesso a esse áudio pelo fato de não ter tido o estudo ao vivo. O nosso abraço. Nós vamos continuar o nosso livro Recordações da Mediunidade com o capítulo O Amigo Ignorado. E para lembrar, né, a Dona Ivone estava tão felizinha ali, tinha tido um desdobramento natural, uma emancipação a termos específicos espírita, uma emancipação da alma. Ela saiu do corpo sem assistência dos espíritos mentores, quando normalmente ela vem retirada do corpo para atividades de socorro ou de aprendizado, ela saiu por conta própria, vamos dizer assim. E se entusiasmou com aquela liberdade, dançava balé no ar, volitando, tanto bonitinho, né? E feliz da vida. Quando ela percebe que com aquele pensamento, digamos assim, mais voltada para si, utilizando aquele momento e não voltada para o outro, como era do seu costume, quando ela estava assessorada, ela percebe a redução das energias. Mas aí nós vamos fazer a leitura e daqui a pouco a gente volta no bate-papo. A Loura. A Dona Ivone aqui diz pra nós. A Loura é ótimo, né? Então, a Dona Ivone diz aqui pra nós. Oh, como é bom ser livre. Quisera libertar-me de vez para expandir intensamente os meus desejos. Já a frase é um pouco carregada de paixões, né? Então, nós somos cheios de paixões. Paixões boas, porque as paixões também são boas, e paixões não tanto boas, literalmente as más paixões. Então, imagine a gente com toda a liberdade da nossa faculdade. Já que emancipado, nós temos a liberdade consciencial mais, né? Somos livres, porque o corpo físico, a matéria nos limita bastante, a gente fica muito retido, vamos dizer assim, a nossa cognição, os nossos sentidos, né, de espírito, e ficamos bastante limitados. E o que é que acontece? Ela livre ali, com toda aquela sensação maravilhosa. Ah, como eu queria ser livre! Que é uma sensação que o próprio Allan Kardec nos diz que temos, que o corpo é um cárcere, né? Ele ainda fala assim, que quando os espíritos dizem para ele também raciocina assim, que quando nós morremos é a libertação, nós estamos livres daquele cárcere. E ela continua. E assim permaneci durante algum tempo que não posso precisar se breve ou longo, esgotando-me sem necessidade, à mercê de um transe mediúnico perigoso, sem sequer me lembrar da existência dos guias espirituais. Então ela foi gastando as energias dela e nem passava pela cabeça dela os guias, que ela chamava guias, né? Os espíritos protetores, os espíritos mentores. A Dona Ivone usa mesmo essa terminologia, guias espirituais. Ou amparadores também, né? Seus amparadores espirituais. Subitamente fui baixando de plano, sem forças para continuar equilibrada na atmosfera, até que toquei no solo. Olha que interessante, ela estava volitando. Volitar é justamente planar no ar, né? O espírito, ele não caminha no chão, passeando. Muitos caminham, mas no caso dela, que ela tinha uma certa autonomia, uma certa prática disso, ela expandia, ela podia volitar. Como ela não teve pensamentos elevados, olha que interessante, ela veio atraída para o chão. Pensamentos elevados nos elevam da atmosfera. Veja como a gente pensa bem, que a gente pensa nos espíritos protetores, a gente fala assim, eleva o pensamento, vamos fazer uma prece, vamos elevar o pensamento.
Porque essas energias elevadas, esse pensamento elevado eleva as energias, eleva o nosso campo vibratório, nós entramos em sintonias melhores, né? Então ela continua aqui. Subitamente fui baixando de plano sem forças para continuar equilibrado na atmosfera e até que toquei o solo. Olha lá a lógica, né? Então, não mais me pude erguer, porque as vibrações diminuíram de intensidade em vista da frivolidade dos pensamentos, os quais retardaram o meu sistema de energias mentais. E estas são a origem de todos os acontecimentos nos planos espirituais, seja estes elevados ou inferiores. Perfeito esse ensinamento, né? Ela consumiu as energias mentais por causa da frivolidade, dos pensamentos frívolos, dos pensamentos mais voltados para as coisas do mundo. Porque a primeiro impacto, as meninas lá no Estudo ao Vivo, semana passada, diziam, mas a gente faria isso também, tadinha, bichinha, um pouco de elevação, ou de liberdade e tal. Realmente. Mas se ela tivesse dizendo assim, meu Deus, que gostoso tá volitando. Ô Senhor, que linda a tua obra. Que lindo estar livre, Senhor. Que maravilha a tua criação. Vocês estão de acordo que ela estaria elevando o pensamento a Deus? Porque ela estaria no momento, vamos dizer assim, de louvor a Deus, né? Então, ela estaria em conexões, os espíritos daquela sintonia a encontrariam, vamos dizer assim. No caso, ela não estava pensando assim. Então, era uma frivolidade. Por isso que os espíritos nos dizem, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das preces, eles dizem assim, que em qualquer coisa da nossa vida, também né, naquela parte do homem do mundo, que qualquer coisa que nós fizermos, que nós temos que dar louvores a Deus, graça a Deus. Não é interessante? E aí eu já conversei assim com as minhas amigas mais íntimas, você vai cozinhar, você dá graça a Deus. Meu Deus, que maravilha eu poder ter comida e alimento para cozinhar. Oh, meu Deus, muito obrigado. É uma prece. É um momento de louvor, não é? De agradecimento. Pronto, já tem um outro perfil. Estou num momento de consagração fraterna, com irmãos, com familiares. E você naquele momento diz, meu Deus, como é maravilhoso estar com as pessoas que amo, mesmo com as dificuldades no qual nós enfrentamos. Meu Deus, muito obrigado. Que maravilha a tua criação. Que os bons espíritos nos inspirem, permaneçam conosco, nos influenciando. Outra prece, e pode ser mental. Isso funciona muito. Aí, alguém pode se perguntar assim, poxa, Ju, onde foi que você viu isso? Eu vou trazer para você. Então, está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Olhe bem, eu vou ler só os trechinhos, porque é muito grande, então eu vou ler alguns pedacinhos. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris, e que vos pesa como qualquer dever. Ai meu Deus, chegou a hora da prece, vixe, tenho que fazer oração. Então, ai meu Deus, tenho que ir lá pro culto, tenho que ir pra missa. Ai, tenho que ir lá pro centro, ai meu Deus, tenho que ir. Pesa, entendeu? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade. Isso é quando a gente acorda, né? Com profundeza, num ímpeto de reconhecimento para todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido ainda que sem consciência disso, e para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles, mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. E aí vai. Só que aqui,
O Espírito dirá mais adiante: deveis orar incessantemente, sem que para isso preciseis vos recolher ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Peraí, para tudo. Se é o cumprimento dos nossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles, então cozinhar é um dever. Dirigir para levar o filho para a escola é um dever, não é? Abrir a porta para as pessoas passarem, ser porteiro, é um dever. É um momento de prece, de oração. Não é curioso isso? Mas eu vou assim muito mais profundamente. No momento de comunhão íntima, de estarmos juntos com a figura a qual nós escolhemos para condividir o leito matrimonial, é um momento de estar juntos? É um cumprimento do dever do dia? Talvez, passionalmente. E por que não louvar a Deus? É interessante porque, e eu converso isso com as minhas amigas, que a gente, por causa dos vínculos não, por causa desses traumas, esses complexos, né? Colocaram na nossa cabeça séculos a séculos, e que a gente se deixou colocar, vamos dizer a verdade como é. Que tudo é pecado, aquilo é pecado, o namoro é pecado, e o que é que tem Deus a ver com isso? Inclusive, uma amiga dizia assim, eu tava no banheiro e ouvindo um áudio espírita, eu fiquei pensando assim, será que é pecado isso? E ela mesmo depois riu gostoso dessa coisa, né? Por causa desse bloqueio que a gente tem. E são coisas que fazem parte da natureza, que sem que ser louvor a Deus. Olha que energia gostosa, aquele momento. Diz assim, meu Deus, abençoa esse momento de luz. Pronto. É uma prece, né? Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevardes a ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma? Ao dizerdes em pensamento, sede bendito, meu Pai, não é um ato de constrição vos humilhardes diante do juiz supremo quando sentes que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes, olha que coisa linda, em qualquer situação da nossa vida, nós podemos gozar da vida, sentir os prazeres da vida, louvando a Deus, sem nos chegar a pegar aquilo como uma proibição, qualquer que seja, ou um pecado, porque tudo depende da sua intenção. Aquilo que mora no seu coração, certo? E ele diz assim, olha, se você errar menos no pensamento, né? Olha a frase, perdoai-me, meu Deus, porque pequei. Aí botou assim, entre parênteses, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. E aqui, completa, isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Ou seja, independente da prece que você vai fazer de manhã, para louvar a Deus, para agradecer. Independente da prece para concluir o dia. Meu Deus, muito obrigada mais um dia ali no pé da cama antes de dormir. Independente do dia de você ir por o grupo espírita, pro dia da doutrinária, pro dia da mediúnica, no dia que você vai para sua missa, no dia que você vai para o seu culto, independente disso, porque não importa onde nós nos encontremos, o que importa é como a gente se sente, que emoção a gente sente, onde, né? Isso independe das preces regulares, ele continua, como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. A gente precisa parar. A gente pode continuar cozinhando, dirigindo, cuidando da casa, cuidando do filho, no trabalho, no escritório, no computador, numa reunião, começar uma reunião de trabalho, meu Deus, abençoe-nos para que sejamos inspirados para as melhores escolhas, que a empresa vá tudo bem e que tudo se ilumine no nosso coração, sendo justos e honestos como a tua vontade. Poxa, tá fazendo um pensamento. É uma prece. E o costume desse diálogo mental com Deus dá uma saúde espiritual muito grande, porque, como diz a pergunta 495, esse contato incessante também com os nossos espíritos, o nosso espírito guia, nosso espírito protetor, nosso amparador, faz com que nós evitemos tantas circunstâncias desgastantes, vamos dizer assim, tantas desproteções, porque era só uma questão vibratória, era só uma questão
de vibração mesmo nossa, de conexão, de sintonia. Dita assim, ela ao contrário os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causas determinadas, as quais são chamados maquinalmente na hora convencional. Então, nós temos a prece aqui no José Francisco de Assis, pessoal, aí do Maria de Nazaré e do YouTube, né? Então, para quem tá aqui na Europa, são as 22 horas. Para quem tá no Brasil, são as 17 horas. Então, nós nos reunimos numa média de mais de 150 pessoas. Numa média. Para orar naquele horário. Que são esses grupos que são associados, enfim. Então, muitas vezes, nós... tá na hora da prece. A gente corre como obrigação. E já ter o cuidado de fazer essas vibrações, já é um passo. Mas... fazer durante o dia, vibrar durante o dia, vale muito mais ser sincero do que se você vem mecanicamente forçado se aquilo tá te pesando. E isso é uma avaliação que a gente tem que fazer íntima, cada um, né? E de sentir naquele momento de glorificação mesmo, de elevação a Deus, de melhorias de energias. E se vocês observarem no item 23, sempre do mesmo capítulo, Santo Agostinho nos fala assim, num entusiasmo tão lindo, dizendo que vinde vós que desejais crer, os Espíritos Celestes correm a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Aí ele diz assim, bem poético, a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e da solidão, estáis com Deus. Para vós já não há mais mistérios, pois eles vos desvendam. Olha que coisa linda, né? A fé é filha primogênita da fé, a prece. Como um orvalho, gente, divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, se a Dona Ivone, naquele momento, humanamente, viu? Isso aqui não vai nenhuma crítica, nenhuma reprovação para ela, que poderia ter sido nós mesmos. Se a Dona Ivone vai ali, emancipou, saiu voandozinho, sem esse... É isso que ela quer dizer. Não quer dizer que é porque ela estava volitando, não estava fazendo um trabalho de assistência espiritual ou não estava estudando, que ela errou. Não é isso. É porque, voltadas para os pensamentos egóicos, né, do estar bem consigo mesma ali, ela esqueceu desse momento de conexão com Deus e a energia dela vital baixou. E ela diz aqui, em vista da frivolidade dos pensamentos, os quais retardaram o meu sistema de energias mentais, porque não é o reciclo, a formação energética, e essa ação de origem de todos os acontecimentos no plano espirituais. Tudo não é pensamento à vontade? A energia no qual a gente emete para vamos dizer assim, a circulação desse fluido mais sadio para a elevação do pensamento? Reconheci-me perdida num deserto de colinas circuladas de montanhas mais altas. Tratava-se de local solitário, impressionante pela vastidão, paisagem tipicamente brasileira, que mais atemorizava pelo silêncio do que se envolvia. Olha, adveio-me penosa sensação de abandono e perigo. Onde ela parou, voando, foi parar num lugar deserto, real mesmo, da terra. Eu me sentia como que tolhida por uma pressão hipnótica, pois não podia raciocinar, não podia orar. Disseia local de vibrações pesadas, infelicitado pela aglomeração de fantasmas obsessores, que ali estabelecessem seu quartel-general, que me atraíam sempre, quais imãs poderosos.
para trechos mais lúgubres. Então, é aquele pessoal das sombras faziam de tudo para atraí-la mesmo como imã. E ela ia atraída por causa das suas vivências anteriores. Então, se ela não ficasse vigilante, olha o que acontecia. Isso aqui, a gente fica parecendo que tá fazendo uma fofoca do além, né? Porque ela tá contando a vida dela, é uma novela, a gente tá participando. Não é. Isso é de um ensinamento profundo, porque se vocês tiverem uma sensibilidade maior, olhos de ouvir, de ver e ouvidos de ouvir, vocês vão perceber o quanto nos toca isso profundamente. O fato de estarmos vigilantes, atentos para essas situações da vida, e que quando a gente desvia um pouquinho, o que é que acontece? A gente baixa essas vibrações, porque o que nutre o pensamento, as nossas energias, vamos dizer assim, para estarmos elevados, é o pensamento bom, as evocações positivas. Se a gente se conecta com a frivolidade, com as coisas do mundo, ansiando a nos deliciar somente com as paixões, né, que o mundo nos proporciona, é de uma infantilidade espiritual. Já com esse conhecimento que nós temos às mãos e com essas experiências pessoais da Dona Ivone, nós temos que dar um salto evolutivo. A gente tem que entender essa melhoria, porque algumas vezes por semana, um tanto de dia que a gente vai no grupo espírita, não vale o peso de que é você ser aquilo todos os dias, no máximo do teu possível. Porque você está se esforçando. Lógico, Deus percebe o teu esforço. Deus percebe o nosso esforço. Mas a desobrigação da pessoa quer dizer assim, tá bom, então faz o seguinte, eu vou lá no centro duas vezes por mês, esse é o grupo da gente, né? E tá bom, e tá lá aquele estudo, qualquer vez eu dou uma olhadinha, qualquer vez não. Prefiro ouvir um sambinha, prefiro arrumar minha casa ouvindo um MPB. Não tenho nada contra, mas é por isso que eu digo que a gente tem que ter aquela meia hora, aquela 1 hora diária, ao menos, para o estudo, para sentar, para escrever sua opinião, para trocar ideias, nem que seja no particular com os amigos. É fundamental para, vamos dizer assim, envolvermos o nosso psiquismo, envolvermos o nosso cérebro, o nosso corpo, a psicosfera de onde a gente mora, nessas energias, mergulhadas nessas energias. E às vezes, quando as pessoas de fora, inclusive até espíritas, percebem essa rotina de vida da gente e falam, nossa, tá fanática, tá fascinada, tá doida. E não é uma loucura, é uma salubridade mental, é uma sanidade mental. É como se você se vacinasse para as energias mais pesadas que a convivência com o mundo, a sociedade nos atrai. O próprio Kardec e os Espíritos tratam disso no Livro dos Espíritos. Vocês estudaram isso recentemente no José Francisco de Assis, sobre essa questão da vida, da sociedade como nos atrai, mas o que nos falta é a vontade. Aí os Espíritos dizem assim, qual de vós tem pouca vontade? Nós temos pouca vontade porque a gente se delicia com as paixões, porque as paixões são gostosas. A gente gosta, é aí que tá. Ter a vontade de deixar de gostar daquilo é que é o sacrifício real, sabe? Então, olha só, um espírito como a Ivone do Amaral Pereira, que entrou numa furada dessa, mas porque ela era uma pessoa trabalhadora, dava de si, cotidianamente, religiosamente durante o seu dia, ela construiu círculos de amigos espirituais. Por isso que o capítulo se chama O Amigo Ignorado, porque não era somente os espíritos protetores, os amparadores, os guias espirituais de alta elevação, mas espíritos comuns, fiéis amigos, espíritos queridos, que às vezes têm certas perrengas com outras pessoas, que ainda não superou certas mágoas, que ainda está caminhando na evolução, mas que tem um querer bem por ti, por nós, e que intervém na hora certa. Mas isso não vem de graça. Tudo isso vai vir com o nosso esforço. Tudo isso vai vir com a nossa dedicação diária e um pouco de cada vez, igual gota homeopática.
vai vir um pouco de cada vez, com o nosso esforço, com o nosso empenho com a própria vida. E é o que a gente precisa fazer, não é verdade? Então, vamos ver o que é que acontece com a Dona Ivone? Vamos lá. Sentia estranha pressão no cérebro e singular ao quebramento de forças de reação. Vocês já tiveram algum sonho que vocês dizem assim, poxa, parece que naquele momento, ou algum desdobramento lúcido, sabe? Quando vocês estão saindo do corpo, no momento do sono, e a pessoa fica desnorteada, ou quando ela volta não fica desnorteada, ela sente assim uma angústia, uma agonia, e várias pessoas já me relataram, naquele momento eu não consigo nem articular um pensamento para orar. Aquilo é exatamente o momento de perturbação, que a pessoa não consegue arquitetar um pensamento, ela não consegue formular um pensamento. E é o que está acontecendo com ela. Ela não conseguia, olha só que interessante, nem orar. Mas ouvia o pipilar dos grilos e o coachar das rãs, e silvos finos e agudos me surpreendiam. Tendo neles reconhecido, atemorizada, o sinal inconfundível das cobras e serpentes durante seu amistoso conluio noturno. Ou seja, ela estava no próprio lugar de terra, no planeta mesmo, só que no invisível, né? Distendeu-se a minha visão e então consegui abranger vasto espaço transitado por dezenas desses terríveis ofídeos, movimentando-se em agitação sugestiva. Ela via primeiro o barulho, só que a visão dela se expandiu, porque o espírito, ele vê por um todo, tá? Então, ele vê pelo perispírito. Então, ele é emancipado, ele tem uma super mega visão. E ele não é um personagem da Marvel, né? Não é um herói Marvel. Até que atrações mais poderosas, invencíveis, me arrastaram para uma gruta repulsiva, seguida de matagal profuso e tenebroso. Meu coração pulsava de terror e tremuras incontroláveis me perturbavam pelo espírito, sem que me fosse possível qualquer movimento de reação. Olha o que aconteceu com ela, né? Olha que furada que ela entrou. Então ela sentia tremores. Mas em dado momento, uma situação horrível, né? Vocês imaginaram que situação constrangedora? Horrível. Mas num dado momento, surgiu à minha frente o jovem índio acima citado. Oh, que bonitinho, tá vendo? Que já por várias vezes, gente, várias vezes, me socorreram em passadas situações igualmente críticas. Ele já tinha socorrido ela por várias vezes. Encontrando-me, ele tomou do meu braço, demonstrando pressa e inquietação. Apertou-o com força e exclamou com sua voz doce e muito baixa, como sempre: Que vieste fazer aqui, minha filhinha? Estás louca? Corres grande perigo neste local. Olha, existe realmente zonas de sombra perigosas e que a gente entra em barcas furadas. Eu que o diga, né? Que já contei meus casos e mais casos também aqui pra vocês. Nesses desdobramentos, inclusive desdobramentos que você vai socorrer. E você sabia que tem socorro que você quer fazer por conta própria? A Dona Ivone mesmo diz isso. Que os espíritos benfeitores tinham aconselhado a ela a não ir num certo local para uma doente, né? A gente já estudou esse capítulo, mas para quem não ouviu. Não que ela não fosse, porque era perigoso. Aí ela saiu do corpo, teimosamente foi. Quando chegou lá no hospital, ela disse que foi o obsessor mais horrível que ela tinha visto na vida, que tinha vestida da freira, obsediando aquela doente que estava em tratamento espiritual, e caveira correu atrás dela. A Dona Ivone sentiu um pavor, um horror tão grande, correu, se jogou no corpo e se escondeu.
Então, tem certos trabalhinhos que a gente faz por conta própria, sem assistência dos espíritos, porque a gente está muito preocupado com aquela coisa e está querendo ir lá resolver. E a gente não deveria, mas só que até nisso também tem uma lição, né? Logicamente, nada se perde, tudo se transforma. Então, é isso, você vê a situação, mas o índiozinho, bonitinho, queridinho, foi lá salvá-la e falou em um tom, segurou o braço dela forte e falou num tom forte com ela. Que vieste fazer aqui, minha filhinha? Estás louca? Corres perigo neste local. E aí continuamos aqui. Não revelou a natureza do perigo, mas elevou-se no espaço, segurando-me fortemente pelo braço, e desferiu voo rápido e seguro, atravessando o imenso deserto de colinas para além das montanhas. Tem um caso de Valdo no livro Projeções da Consciência. Eu já contei esse caso para vocês, que ele foi fazer um socorro, mas aí ele foi com um grupo de socorristas e tinha lá aquela voluntária, lembra que eu falei para vocês? E era um lugar assim, uma organização das sombras muito dura, muito feia mesmo. E ele foi disfarçado. Só que os espíritos, vocês sabem como é que os espíritos reconhecem um outro se está encarnado ou não, né? Vou esperar 30 segundos para vocês pensarem. Ouvindo Kennedy. Como é que o espírito reconhece outro? Pelo famoso cordão de prata. Pelo cordão fluídico. Porque o espírito encarnado, ele tem esse cordão. Então, quando tá desdobramento, os outros que estão desencarnados sabem que ele é um encarnado. É assim que reconhece. Então, ele tinha um negócio que ele botou assim no corpo, não me lembro mais. Que disfarçava aquilo ali. E o queridíssimo Valdo estava fazendo essa atividade. Então, ele disse assim, ó, se você for descoberto, coloca força mental, uma técnica lá para você volitar imediatamente. E pois, não é que o Valdo foi descoberto mesmo? Aí no meio lá da atividade, ele fez aquilo que o amparador tinha aconselhado a ele. Ele colocou a voz do pensamento, ele volitou verso alto, a palavra não me veio, mas ele voou direto, subiu e correu. Né? Porque ele poderia, por exemplo, num ataque desse, alguém que tá chegando agora na doutrina pode dizer assim, poxa, o que poderia acontecer com ele? Poderia morrer? Não é isso. Poderia, por exemplo, ter um gasto energético muito forte, e aí ter um abalo físico. Na própria codificação nos diz o seguinte, que o espírito ele fica ligado ao corpo como um balão no fio, no poste. Se tem uma grande tempestade tremedeira, o poste, o pau que está segurando, sente. É porque o poste antigamente era de madeira, né, gente? Não é de concreto, por isso que usa o poste. Porque agora fala poste concreto, assim, como é que mexe? Não? Era de madeira, né? Então, segurar aquilo ali balançava. Então, o corpo da gente sente também atividades estranhas, cansaço energético das atividades que a gente tem durante a noite. E também fazendo um trabalho bom, que a gente consome energia, também pode dar um abatimentozinho de manhã, tá certo? Então, isso é relativo. Se vocês quiserem falar mais disso, vamos conversar lá no grupo do bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. Senti reavivando minhas energias, todo o estranho vigor que se desprendia dele. E ainda hoje me admiro do equilíbrio, da leveza, da rapidez desse voo que a tempo me socorreu e revigorou. O bom amigo trouxe-me até o quarto de dormir. Rapidamente, sem que me fosse possível apreciar o trajeto completo, para verificar em que região do Brasil eu teria ido pairar. Ela não conseguiu perceber de tão rápido que ele trouxe ela na volitação. Contemplei meu próprio corpo enrijecido e meio desmaiado sobre a ação do transe cataléptico parcial estirado sobre o leito. Quem está chegando agora e não viu os estudos anteriores, o sono cataléptico, a Dona Ivone ficava
enrijecida, né? Então, era uma emancipação da alma tão profundo que diminui a emancipação da alma dela, diminui a vitalidade do corpo físico dela de tal modo que quem vem de fora encontra aquele corpo durinho, parece que a pessoa tá morta. E tem gente que dorme, outro quando olha fala, Ave Maria, fulano quando dorme parece um defunto. De tão profundo que é o sono, tá? No caso dela, diminui a vitalidade, porque o fluido que alimenta as células, que alimenta o corpo, tá mais, vamos dizer assim, mais focado no perispírito. É como se o perispírito arrastasse aquelas energias mais com ele. Então o corpo fica, vamos dizer, mais com menos vitalidade, tá? E o espírito tem mais vivacidade, o espírito tem mais lucidez, vamos dizer assim, daquele transe. Porque diminui a vitalidade no corpo, aumenta a lucidez do espírito, fica mais lúcido, né? É um processo, vamos dizer, em poucas palavras é isso aí, que é um assunto mais complexo e eu não vou muito profundo, senão a gente não dá continuidade aqui. O caridoso amigo fez-me retomá-lo com suavidade, servindo-se da mesma técnica dos demais protetores espirituais e infundindo-me energias reparadoras. Despertando lentamente, pude ouvi-lo ainda com uma afetuosa advertência. Ela foi acordando, né? E ouviu. Não faças mais isso. É muito perigoso. Será necessária a máxima vigilância nessas ocasiões. E agora fica em paz e repousa. Olha que lindo. Oh, como não sentir o coração irradiar santas expressões de amor por amigos dessa espécie? Oh, como não sentir o coração irradiar santas expressões de amor por amigos dessa espécie, tão obscuros quanto amáveis e generosos? Ai, gente, é emocionante porque a gente sabe, não é que crê, a gente sabe que isso é real. E a gente sabe o quanto amigos anônimos se dedicam a nós, nas nossas infantilidades mentais, na nossa insistência de manter certos comportamentos, que quando a racionalidade vem em nós, fala assim, meu Deus, que meninada, que... E aí me lembro muito de Paulo de Tarso, que disse que quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas agora que eu sou um homem, que eu sou grande, eu penso como um homem, falo como um homem, ajo como um homem. E hoje em dia, quer dizer que hoje em dia a gente tem tanto conhecimento que certas infantilidades, certos trabalhos a gente deveria evitar de dar, até por coerência, né? Para esses amigos, mas eles estão ali fiéis, pacientes, presentes conosco, com o maior carinho do mundo, né? E graças a Deus. Graças a Deus e graças a eles. Então, assim, publicamente, nós vamos para a leitura por um minutinho e fazer uma prece no meio do estudo. Eu vou pedir para vocês, vou perguntar para vocês se vocês topam, mas eu sei que vocês topam. E pedir a Deus, que é o nosso Pai Maior, no qual nós teríamos que sempre voltar o nosso pensamento. E primeira coisa, agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de fraternidade, de confraternização entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados, que são invisíveis, silenciosos, discretos, que nós não sabemos nomes, mas que são presentes, mesmo na humildade espiritual, mesmo na obscuridade ainda, mas que são presentes e que, como nós, vão galgar os seus degraus para a evolução, porque o bem feito a nós também reflete, vamos dizer, no currículo deles mesmos. Então, essa troca de carinho
E eu peço a Deus para abençoá-los, sim, a todos eles, os que estão conosco, que mesmo sem vê-los, ouvi-los ou senti-los, nós sabemos que estão aqui nesse momento, porque assim o é. Porque quando uma ou duas mais pessoas estão reunidas, em nome de Deus, e aqui é o Consolador de Jesus, em nome de Jesus, ali Ele estaria. E eles estão aqui presente, como também está presente o Cristo, quando nós evocamos com sinceridade a sua presença. E assim eu peço a Deus também de abençoar todos os amigos ignorados de cada um de vocês, de tantos amigos e de tantas amigas que são presentes também na minha vida e que interagem conosco. Que essas bênçãos, que essa sensação assim de carinho, de gratidão, vocês também possam sentir, como eu também sinto no meu coração nesse momento. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada, sim. Então, voltando, né, para a leitura. Entre mentes, fui informada ultimamente pelo mesmo amigo José, a quem supunha desconhecido de que ele próprio pertencia à tribo dos índios goitacazes do Brasil. Quer dizer, quando ela escreveu isso, ela já estava sabendo recentemente dessas notícias de José. A quem supunha desconhecido que ele próprio pertencia à tribo dos índios de Goitacazes do Brasil e que a mim mesma se ligava não apenas por laços de simpatia espiritual, mas ainda pelo sangue, pois ele fora o irmão mais velho da minha bisavó. Ó que lindinho! Lembra da bisavó dela que foi pegar menininha no mato? Depois o bisavô fez casar com o avô? Era o irmão mais velho, então era seu tio bisavô dela, né? Revelação que me surpreendeu e chocou sobremodo, pois com efeito eu jamais me detivera a pensar na antiga parentela que vivera nas matas fluminenses. E eu fico imaginando assim, sabe, pessoal, quantos devem existir com essas ligações conosco. E a semana passada aqui lá no portal, tava a Margarete, tava a Dona Edna, e a gente conversava sobre essa beleza da miscigenação nossa, né? Mas também que não tem, que é aqui da Itália, que às vezes tem uma parentela, nossa. Aí, se for da Itália, vai pegar assim, fosse o napolitano, pegar os espanhóis. Nossa, não é? E a gente não se liga a essa comunhão. Revelou ainda, levando minha surpresa ao assombro, que nossa ligação espiritual data de séculos, pois ele próprio não era espírito primitivo. E isso eu já tinha matado a charada antes. Sabe, eu conheço o livro, não vale, né? Eu já estudei em outros momentos. Mas eu espero que vocês também já tenham matado essa charada antes. Porque ela nasceu numa família que aparentemente ela não conhecia ninguém, né? Tanto que ela não reconheceu o próprio pai, era aquela confusão toda, ela lembrava só aquela última encarnação. Mas, convenhamos, existe uma grande probabilidade que nós nos reencontramos muitas vezes. E às vezes até um leve conhecimento rápido, fugaz, de outra vida, né? E ele veio não era um espírito primitivo. O que é um espírito primitivo? Deixa eu explicar, né? Pra quem estiver ouvindo pela primeira vez. Primitivo, gente, na evolução. Então, assim, saímos do seio de Deus e fazemos um caminho evolutivo, certo? Então, tem evolução. Os espíritos mais primitivos são as crianças espirituais. Então, eles crescendo não têm, vamos dizer, os mesmos débitos daqueles que, como nós, que já somos mais adiantados intelectualmente e moralmente. Muito mais intelectualmente, né? Vamos dizer a verdade. Mas também moralmente, claro. Então, eles, até quando eles têm um erro, o peso para eles é diferente, tá? Então, ela aqui diz assim, olha, ele não era um espírito primitivo, porque existem mesmo tribos que são espíritos ainda na infância espiritual, primitivos,
simples, silvícolas, e mesmo assim os silvícolas, eles eram espíritos, apesar de estar também no infância espiritual, mas ainda não era primitivo. Para vocês entenderem só quantas centenas e centenas de séculos passam para a nossa evolução. Para vocês terem noção de quantos milhões de anos a gente possa ter, gente. Curioso isso, né? Ou milhares de anos. É demais, né? E é maravilhoso, só que a gente não tem a capacidade de lembrar desde o início. Não é permitido. De tudo aquilo que a gente já passou. Aliás, o Evangelho nos diz que muitos de nós no planeta somos espíritos exóticos. Que significa que quando o planeta era um planeta de provas, já era um planeta de provas e expiações, tinha já virado um planeta de provas e expiações, nós descemos da categoria do planeta de regeneração porque a gente tá criando tumulto lá no outro planeta, né? E é a fase ainda que o espírito pode descer de cargo social nesse sentido. Ele não diminui em evolução. Aquilo que ele evoluiu, ele ficou. Mas é como se fosse uma escala social de evolução. Porque ele já estava num planeta melhor, que é um planeta de provas e expiações, e depois... planeta de regeneração. E aí depois, porque ele estava tumultuando, criando com o seu jeito de ser uma incompatibilidade naquele planeta, que já não podia reinar aquele tipo de modo, aquele jeito de agir, aí ele vai para um planeta de provas e expiações para ajudar no progresso. No próprio Evangelho diz isso, que nós estamos, que muitos de nós somos espíritos exóticos, vindos, né, de planetas já desse de cargo, né? É por isso que eu convido vocês, viu? Para vocês ficarem aqui nesse planeta, porque ele vai se transformar em um planeta de regeneração, e vamos seguir junto pra gente ficar por aqui, porque senão a gente vai ter uma imigração para um outro de provas e expiações, e tá dura, né? Às vezes eu digo para minhas amigas, vamos ficar por aqui, viu, turma? Porque o negócio é sério. Tô querendo cair de novo. Na verdade, a verdadeira queda é essa aí, né? Mudar de classe social, mudar de plano, não é nem plano espiritual, mudar de planeta mesmo. Você já tá no nível de regeneração, depois você vai pra prova de expiação, é dura, né? Vocês já pensaram vocês irem pra um planeta que tá assim, tipo 1500? Não tem absorvente, não tem vaso sanitário, não tem bidé, não tem ducha, e você, em toda a sua inteligência, intuitivamente vai ajudar a criar tudo isso? Pro sofrimento, pro espírito é um sofrimento danado, né? Sem internet, pasme, sem um telégrafo. É dura, né? É osso duro de roer. Pra quem chegou agora, então vamos cultivar. E eu gosto de dar sempre o lugar da citação para que vocês possam fazer as suas pesquisas. Então, isso que eu estou dizendo, se encontra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é do item 14 em diante, que é mundos de expiação e provas, que é o nosso planetinha Terra, tá? E existem tantos outros. E aqui diz assim, que apesar de ser um mundo de expiações e provas, entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra que aqui se acham em expiação. Então, nem todo espírito que está encarnado na Terra está em expiação, não. As raças aqui chamadas selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se encontram, a bem dizer, em um curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, olha só, gente, as raças indígenas da Terra, que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares. Aí quer dizer a Terra, viu? Conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Aí aqui vem o textinho que eu falei para vocês. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados,
com a missão de fazer estes últimos avançarem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. É por isso que os espíritos em punição se encontram no seio de raças mais inteligentes. São para estas também que a miséria na vida se revestem com maior amargura, por haver nelas maior sensibilidade e por serem mais provados pela contrariedade e desgostos que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Eu não vou adiante, porque vocês vão ficar curiosos, eu não vou tratar desse assunto, não. Vocês vão ficar curiosos, porque assim vocês vão conversar lá no grupo e depois nós vamos falar. Mas olha que interessante, vamos pesquisar. Então, o espírito do índiozinho não era um espírito desconhecido para Dona Ivone. Revelou ainda, levando minha surpresa ao assombro, que nossa ligação espiritual data de séculos, pois ele próprio não era espírito primitivo, que já vivera reencarnado em outros climas e outras civilizações, e que seu banimento espiritual para as matas fora ocasionado pela detenção do livre-arbítrio, punição pela longa série de erros e infrações cometidas contra as leis de Deus, e que tal punição humilhara tanto diante da própria consciência e dos amigos de longas eras que agora decidira reabilitar-se, a despeito de todos os sacrifícios impostos pela expiação. Olha, e mais que esse é o tipo de punição mais dolorosa e vergonhosa para o espírito, porque é equivalente ao banimento para planetas primitivos, pois a mata é do mesmo modo um mundo primitivo onde existe choro e ranger de dente. Dá para vocês? Vamos lá. O nosso querido índio José, protetor da Dona Ivone, tinha ligações com a Dona Ivone de séculos. Nós sabemos algumas encarnações da Dona Ivone, que não vou elencar agora. Tá bom. Ele revela que ele teve uma série muito grande de erros e infrações à lei de Deus. Muito grande. E que ele já estava vivendo num mundo civilizado. E ir para a mata é como o degredo de sair do mundo de regeneração para o mundo de expiação. Então, é uma punição para o espírito que já está civilizado, desenvolvido, perder todos os confortos e reencarnar no meio do mato. E no meio do mato, não agora. No meio do mato, na época que ele era bisavô da Dona Ivone. É muito tempo atrás. É muito tempo atrás. É número de 1700, mais ou menos. No 1700, século XVIII, na Europa, já se vivia bastante confortável perante aquele que vai viver na mata, se vocês são de acordo. E para um espírito que já conhece aquele tipo de conforto, de civilização, de possibilidades intelectuais, reencarnar num corpo que é mais grosseiro, que tem limitações, certo? De todo tipo de linguagem, de tudo, vocês imaginam? Para ele é uma expiação muito dura. E aí a Dona Ivone diz, é o mesmo modo do mundo primitivo onde existe choro e ranger de dente. Porque é um sofrimento. Só que como nada se perde, vocês viram no Evangelho? Eu só vou falar um trechinho, viu? Vocês viram no Evangelho? Que tem uma inteligência, tem uma intuição rudimentar e vai ajudar a evolver, a desenvolver aquele grupo. Então, a presença do índio José na tribo, de qualquer jeito, ajudava ao crescimento do grupo, do contexto, do conjunto. E isso contabilizando para ele uma evolução, além de estar degradado, está preso, está expulso. E foi pelo seu próprio livre-arbítrio, ele diz, né? Ele fez todas as suas escolhas erradas e ele mesmo, olha, vai, meu filho, vai ficar degradado. Isso é tão interessante que o próprio Evangelho, e eu vou falar só um pouquinho, que o Evangelho fala que aqueles que estão com a consciência ainda rudimentar, eles não têm os mesmos sofrimentos e desgostos.
Quanto mais você vê revolta, desgosto, sofrimento, mais você sabe que o indivíduo está passando por uma expiação. E, na verdade, não está sendo provado, porque o espírito que ele está, assim, crescendo na infância espiritual, ele, de qualquer jeito, ele é provado. Porque a prova faz parte da evolução, faz parte da reencarnação. Mas a expiação é o efeito das nossas próprias escolhas, né? E o José diz aqui para Dona Ivone: não avalias, minha filhinha, o que é um sofrimento íntimo de um indígena das matas que já viveu existências anteriores entre civilizados. Pode-se dizer que ele não esqueceu aquele passado, pois este palpita ainda dentro dele e se exterioriza em sonhos, aspirações e intuições. Daí muitas vezes a sua desencantada tristeza e nostalgia e até neurastenia. Claro, porque é um conflito terrível. Você imagina você ter um certo conhecimento de existências anteriores e você chegar ao ponto de não ter acesso àquilo ali. E não é nem dos confortos do material em si, mas o próprio intelecto. Ao ponto que a pessoa entra em neurastenia. Olha que sofrimento, gente. Se já foste civilizado como encarnado, por que conservas agora a configuração indígena, que é tão primitiva? Não é tempo de corrigir os complexos mentais? Ou as antigas existências são hoje odiosas a tuas recordações e por isso preferes a aparência indígena? Ousei perguntar, valendo-me do direito que a prática do espiritismo faculta para a instrução doutrinária. Muito bem, Dona Ivone. Aproveitou para instruir-se, fez pergunta ao espírito, né? Ele perguntou: olha, já não está na hora de você não estar se apresentando com a cara de indígena, vestido de indígena, com as plumagens do indígena? Por que você se apresenta assim? Você não já deveria ter corrigido esses complexos mentais? Ou porque você prefere a aparência indígena à anterior, porque as anteriores são mais odiosas? Na verdade, os espíritos se apresentam como eles bem querem, como eles têm mais simpatia àquela encarnação. É uma liberdade que ele tem, não é? Aí, o espírito respondeu. Sim, respondeu. A atual aparência é-me mais grata, porque não posso desaparecer de mim mesmo. Tadinho. Sou eterno e a necessidade de que eu seja alguma coisa individualizada. Olha que complexidade disso. Tem como desaparecer. Ele tem que ter uma apresentação qualquer. Vocês verem a questão da angústia do espírito perante essas questões pela frase. Foi como indígena brasileiro que iniciei a série de reparações das faltas cometidas no setor civilizado. Mas, ainda que eu desejasse modificar minha aparência, não poderia, por uma questão de pudor e honradez. Como aparecer a mim mesmo ou a outrem com a personalidade de um déspota, de um tirano, de um acelerado, de um traidor? Terei de desempenhar longa série de tarefas nobres nos setores obscuros que me couberem, em desagravo aos males outrora causado no setor civilizado. A punição continua. Ainda não estou liberto do pecado. Daí o meu antigo pedido à tua bondade, para que rogasses a Deus por mim. Olha. Ele diz por pudor e honradez. Porque aquela personalidade dele como índio. Vocês lembram que eu falei que ele não tem todas as encarnações que a gente vem a lembrar? Então as que estão mais assim fortes na memória dele eram aquelas ruins. Como o índio foi vamos dizer assim, o reinício dele de volta para voltar para a estrada do bem, né, para a senda do bem, né? Olha lá, o livro Evangelho para vocês, né? Voltar para a senda do bem era aquela imagem que ele poderia apresentar para as pessoas, porque seria até vergonhoso. Olha que interessante, gente, se apresentar para ele mesmo como personalidade, porque não tem nada de bonito aquela imagem daquele corpo antigo, daquela personalidade. Então, muito melhor o índio simples do que os tiranos de outrora. Aí a Dona Ivone faz outra pergunta, vamos ver.
Quem te vem punindo, Deus? Voltei a indagar. Oh, como pode julgar que Deus pune alguém? Quem me pune sou eu mesmo. É a lei de causa e efeito. É a minha consciência, o desajuste em que me sinto à frente da harmonia universal. Podes revelar o grau da nossa ligação do passado? Não, não poderei. Nem mesmo como intuição através de um sonho. Por que não podes? A lei divina me proíbe e não desejo mais infligi-la. E mesmo não merecia crédito. Somente o que acabo de revelar me é permitido. Respeitei a lei, que tal proibição fazia, e não insisti. Não obstante, grande ternura se aninha hoje em meu coração por esse humilde amigo espiritual, discreto e dedicado, cujo sangue do último envoltório carnal que possuía transita também minhas veias. E diante de fatos tão inesperados, tão edificantes como esse, que a doutrina espírita nos faculta, só me restará louvar a Deus com uma prece. Obrigada, Senhor, pela graça de me sentir protegida, pela generosidade de tão santo amor. Muito lindo, né? Ora. Esse trecho final é assunto para um estudo. E como nosso tempo está acabando, é uma pena que eu passe sopra. Tá bom. É uma pena que eu passe por cima. Então, vou fazer um convite para vocês. Vamos fazer o seguinte. Durante a semana, até segunda-feira, mais ou menos, terça no máximo, vocês me colocam dúvidas do que foi dito e tal, porque aí a semana que vem a gente fala mais desse trecho, porque aqui, literalmente, tem muito pano para manga. Mas, como disse a Dona Ivone, como não louvar a Deus com uma prece, não é? Obrigada, Senhor, pela graça de me sentir protegida pela generosidade de tão santo amor. Que Deus nos abençoe e que nosso trabalho continue. Bom dia, pessoal.